Eu fiz um vídeo anterior falando do método analítico total. Agora eu quero fazer. E é um método hermenêutico, ou seja, você analisa a coisa através da própria coisa. Agora eu quero trazer um método defrontativo. Imagine que você tem diferentes opiniões acerca de uma coisa. Você quer saber a verdade, então você confronta essas diferentes ideias para possivelmente você determinar a verdade. Então, e você vai se usar do método hermenêutico para fazer essa defrontação, porque primeiro você vai analisar cada uma das posições, cada uma das opiniões. Então você vai achar um centro dela, e o centro é a tese. Então, uma determinada tese ela é um centro e tudo vai estar em torno dessa tese. Todos os objetos eles serão de certo modo semelhantes, com diferenças. É claro que na realidade o objeto da realidade ele é um semelhante a isso. As partes do objeto semelhante estão distribuídas entre eles. E ao mesmo tempo as partes estão deformadas por cada tese. Então cada tese vai interpretar aquelas partes de acordo com a tese, que é o centro, está em torno do centro. E o todo de cada uma vai ser, digamos, esse todo vai ser a tese, o centro, combinado com essas partes, ou seja, com o subconjunto deformado das partes. Então cada todo vai ser, então cada centro, digamos, existe essência entre os centros. Um centro vai ser uma coisa, outro vai ser outro, outro vai ser outro. Cada centro ele vai ter uma coisa. Como esse centro tem a ver com as partes, com o todo, ele vai ser de certo modo uma representação, vai ser, digamos, algo que tem algo de verdade ali, relacionado ao da realidade. Então ele vai ser, digamos, uma verdade. Os todos, cada todo vai ser uma verdade acerca da verdade, mas não são verdades, porque digamos, o que eles são em centro é uma verdade, o que eles são em partes é um subconjunto das partes e além disso deformadas em torno do centro. Seus todos vão ser uma verdade e subconjunto de partes deformadas, sendo isso uma verdade daquele todo, acerca do todo. Então, assim como o centro é uma verdade, só que essa uma verdade do centro, ela é simples, ela é de um todo, digamos, de um todo simples. Já essas vão ser de partes deformadas, subconjunto de partes num todo, e além disso algumas partes elas não são deformadas. Digamos, tem as partes, cada um deles tem as partes deformadas, tem as partes exatas, tem as partes mais e menos deformadas, e tem partes faltando também. Então é um construto
conjunto, digamos, das partes, ele vai ser um construto de realidade-deformação. Então as partes vão ser um subconjunto de realidade e deformação. O todo vai ser uma verdade e o tudo, quer dizer, o todo que eu digo, esse todo que eu acabei de dizer, o centro, vai ser uma verdade. E o tudo vai ser uma verdade do complexo dessa uma verdade do centro e de realidade e deformação em torno do centro das partes. Então isso e com um todo simples, que é ou seja, uma verdade complexa, vai ser uma verdade complexa, os todos. Então, e aí, ou seja, nós vamos ter que confrontar cada uma dessas verdades complexas. À medida que nós confrontarmos, primeiro nós vamos ter todas as partes. Digamos, não todas. Também vai ser um subconjunto, porque o que me garante que esses vão ter todas as partes? O que me garante? Então, primeiro eu vou juntar as partes e eu vou ver todas as partes que existem. Nas partes comuns, eu vou ver como que cada uma está deformada em torno daquela tese, para eu abstrair delas uma essência comum e disso saber as partes verdadeiras. Isso para as partes que estão deformadas. As partes não deformadas, elas estão todas iguais. Então eu simplesmente vou dizer, essa é uma parte também. A não ser que todas fossem deformadas do mesmo jeito. Aí, pelas deformações, eu vou saber se essas partes foram deformadas do mesmo jeito ou se elas não foram deformadas, ou se não é possível saber isso. Então, assim, eu defino ou não as partes não deformadas. As partes deformadas eu vou ter que ver pelo nível de deformação de cada tese, ou seja, cada objeto, cada um desses, ele vai ter deformado um nível. Eu vejo pelas partes em relação aos outros o nível de deformação que está tendo e abstraio de todos uma essência comum do que seria o normal e o que seriam as deformações para mais e para menos. Esses vão me dar uma dimensão de deformabilidade. É possível que eu ache essa essência comum, é possível que não. Agora, como que eu acho o que é normal? Eu olho para as partes não deformadas e vejo a intensidade de modificação de deformidade do real. Aí, com base nessas, eu consigo o coeficiente de deformabilidade, mas se eu não tiver essas partes, eu vou ter que dialogar uns com os outros para ver, especular o coeficiente de deformabilidade. Se eu tiver as duas coisas, eu vou ter o coeficiente real de deformabilidade do objeto normal e o que eles me falam sobre o coeficiente de deformabilidade, confrontando a deformabilidade das partes entre todos. E eu confronto com o do normal e eu vejo que vai dar semelhante. Vai dar semelhante, tem que dar semelhante. Então, a partir disso, eu vou nas partes menos deformáveis. Eu começo por elas porque elas são menos problemáticas.
E assim eu vou resolvendo todas pelas partes menos deformáveis, e vou vendo as partes que são semelhantes, porque eu tenho que ter partes semelhantes para dialogar. E com isso eu vou juntando, e por essências eu vou vendo que é normal, e pelo coeficiente de deformação geral e pelo coeficiente de deformação de cada um, eu vou vendo o tanto que deformou cada uma parte e restituindo as partes. Além disso, essas partes são semelhantes, eu vou confrontando para montando com maior detalhamento as partes reais. Tanto pela deformação, tanto pela confrontação semelhante, eu vou determinando. E isso vai das partes menos deformadas para mais. Depois eu vou confrontando as mais deformadas, até chegar nas máximas, de máximas deformação. Além disso, à medida que eu for passando de nível das menos para as mais deformadas, eu vou poder buscar auxílios em outras partes por unidades e confrontar por unidades em cada uma, ou seja, hermeneuticamente com cada a parte, com cada seu todo ali, as partes, definindo como que cada uma é, e ao mesmo tempo confrontando uns com os outros e buscando nas outras partes, ou seja, aquelas que eu já recuperei, aquelas que eu já sei, para dar uma coerência, uma consistência maior ainda. E por recorrências, eu vou recorrendo a essas partes já achadas para dar maior nível de detalhamento e confirmação dessas partes diferentes que eu estou confrontando. E por último, eu vou para aquelas partes que não são comuns. Ou seja, antes eu estava trabalhando em partes que são comuns, agora as que não são comuns. E eu vou também das de menor deformidade para maior deformidade, e olhando outras partes de cada um e com os outros para ir montando o objeto. Daí eu vou ver, daí eu vou ter que ver o tanto que eu consegui, ou seja, eu vou montar um objeto que é próximo, tem alguma proximidade com o objeto real. Agora, como saber se esse objeto é real ou não? Para eu saber se ele é real ou não, eu terei de que ver por cada das visões que eu peguei, eu vou ter que olhar para elas e ver o seguinte, qual é o padrão de falta de coisas? Uns faltam muito, outros faltam menos. Em cada coisa eu vou ver, esse aqui está mais completo, esse aqui é mais próximo da verdade, aquele é mais próximo, aquele é mais distante, aquele é mais completo, aquele é mais incompleto. Eu estou vendo coisas que estão totalmente diferentes, incompletas, ou mais completas, ou eu estou vendo tipos bem diversificados ou não, tem coisas que são bem parecidas. E pelo nível de diversificação e pelo nível de diversificação que tem em relação ao que deveria ter, pelo que eu estou vendo em como cada um está tendo as partes e os outros, como isso está se distribuindo, eu vejo o tanto de diversificação que tem em relação ao que deveria ter, e também o tanto de partes faltantes que tem em relação ao que deveria ter, e o tanto de deformidades que eu vejo em relação ao que deveria ter. E essas coisas combinadamente, elas vão me dar o nível de veracidade desse objeto que eu montei em relação ao que deve ser o real. Então esse é o método confrontativo. Ele é complexo, e para fazer esse método é necessário primeiro se dominar o método analítico total. Porque eu vou ter que usar o método analítico total em cada uma dessas, e depois para eu fazer esses passos que
que eu fiz agora do método confrontativo, eu vou ter que usar o método anterior em cada um deles. E além disso, nesse método que eu fiz, eu tenho várias partes e isso gera um todo. Tem várias partes do todo. Então eu aplico em cada um deles e essa aplicação do método é um método analítico total para definir aquilo. Então, particularmente e geralmente, eu vou usar um método analítico total. Logo, eu vou ter que ter o domínio do analítico total para fazer as defrontações. Com o método hermenêutico combinado e usado a outras coisas, eu tenho um método defrontativo para obter o objeto da verdade. E pode ser que assim eu não descubra a verdade, pode ser que não tenham visões suficientes para determinar a verdade. E eu vou ter um coeficiente de o tanto que esse objeto que eu achei é de proximidade da verdade em relação a cada um de seus aspectos. Cada aspecto ele tem um nível de veracidade. E as diversificações ao tipo da coisa que ele é completo, além das partes, as partes de cada tipo, para definir o próprio valor que ele tem em relação à verdade, é uma coisa analítica, é uma coisa que depende das partes. E nisso se dá o tudo do que ele é em relação ao que é o real. No caso, o que é o suposto do real. Porque eu não peguei o objeto real. Eu estou, a partir deles, fazendo uma suposição do que é o real. É claro que esses métodos eles são bem assim, confiáveis. São bem confiáveis de dizer qual que deve ser o real. Porque a partir dos próprios padrões deles eu estou observando essa suposição de real que é bem assim, próximo do que seja. Ou seja, eu não alcanço o real, mas eu sei o tanto que ele está em relação ao que deve ser o real. Eu consigo saber o tanto que ele deve ser em relação ao que é real, mas eu não consigo o real exato. É claro que em alguns casos eu vou conseguir, mas o que eu vou conseguir primeiro é saber o tanto que esse objeto que eu achei é em relação ao real. E com esse nível de veracidade eu consigo saber o que é ou o nível de veracidade que ele é em relação ao real. É isso. Esse é o método defrontativo.